Diga assim comigo, a gratidão, diga mais forte, diga, a gratidão tem poder de abrir o ambiente, diga, todo ambiente pode ser transformado pela gratidão. Essa semana que passou eu desafiei os irmãos a fazer uma lista de gratidão. E Raul, sou muito grato pela sua vida, obrigado, está me acompanhando aqui. Esses dias eu fui numa igreja, irmãos, que estou acostumado com os irmãos, e a gente já tem a sinergia. O irmão tocava, parecia uma salsa de fundo da palavra. E dedilha um pouco aí, Raul, mais, faz um negócio assim, mais. Ficava um negócio assim, eu pregando, e eu queria assim, mas eu falei, meu Deus, não está funcionando. E eu, naquele negócio foi, eu virei e falei, irmão, eu não vou cantar não, eu vou pregar. Só marca, mas não resolveu nada, parece que o irmão não ouviu. Ele olhou para minha cara, tipo assim, tolinho, né? Fez uma cara para mim assim, tipo, isso aqui é a última moda, né? E ele continuou fazendo o dedilhado dele, infelizmente. E aí, obrigado, Raul, sou grato pela sua vida. Marca aí, viu? E o irmão mandou uma mensagem que essa semana nós falamos sobre gratidão, e eu pedi para os irmãos fazerem uma lista. E esse irmão ouviu a palavra pela internet. Ele falou, pastor, poderoso, a minha empresa está num momento de crise, e os diretores da empresa ficaram impactados, porque eu fiz uma carta, um e-mail, e enviei para a diretoria da empresa. Os diretores ficaram impactados com isso. Irmãos, ninguém no mundo caído como nós está esperando gratidão, né? Até porque as pessoas encontram muito mais motivos para não serem gratas do que para serem gratas. E hoje eu quero ministrar para você sobre o caminho da ingratidão. Diga, o caminho da ingratidão. Você sabe que o contrário de gratidão é ingratidão. E quando nós falamos de ingratidão, um dos pecados mais difíceis de serem diagnosticados é o pecado da ingratidão. Você sabe que tem alguns pecados que a gente comete, que a gente tem uma dificuldade enorme de ver que está cometendo. Porque ingratidão é o contrário da gratidão. Se eu não sou grato, necessariamente eu sou. Se eu nunca te agradeci por algo, eu não tenho uma atitude de gratidão em relação a você, eu sou ingrato em relação a você. Mas é interessante porque eu nunca atendi ninguém, e não é comum, dizendo, pastor, meu problema é ingratidão. Pense em alguém ingrato, sou eu. Eu já vi, a gente tem facilidade para confessar muita coisa, mas para confessar que é ingrato é difícil. Para quem é pai e mãe aqui sabe, é difícil o filho falar, olha, eu quero pedir perdão porque eu sou muito ingrato. Porque grande parte dos problemas nascem na ingratidão. Quando você é ingrato, aí você começa a falar mal. Quando você é ingrato, você começa a se ressentir. Quando você é ingrato, você tem dificuldade de liberar perdão. Quando você é ingrato, você não consegue servir. Muitas coisas nascem a partir da ingratidão. Mas há uma dificuldade enorme de dizer, olha, eu sou ingrato. E semana passada eu disse para você que no dicionário, gratidão significa alguém que sente que tem uma dívida com outra pessoa. Então alguém grato é alguém que sente que tem dívida com alguém. Ele sente que ele tem uma dívida para pagar com a outra pessoa. É interessante porque não são só as pessoas que te servem. Não, quem é grato, ele é grato porque ele é grato. Então assim, qualquer coisa que você faz para quem é grato, ele vai se sentir em dívida com você. Mas o inverso é verdadeiro. Quem é ingrato, ele sempre acha que as pessoas devem alguma coisa para ele. Enquanto quem é grato acha que sempre está em dívida com as pessoas, o ingrato sempre acha, e você precisa tomar cuidado, porque nós somos um país que houve uma tentativa de doutrina comunista no nosso meio, de uma doutrinação esquerdista que é completamente ingrata. Você viu qual que era a tendência do nosso país, que o nosso país estava caminhando? É colocar o empregado contra o patrão, numa atitude de completa ingratidão. Olha, você que é empregado, só olha o que o seu patrão não faz. E aí o camarada vai trabalhar em qual espírito? Ele acha o seguinte, o patrão deve alguma coisa para mim, mas quem é grato, a atitude dele é outra. Ele vai trabalhar, ele pensa, eu estou devendo para essa empresa, eu fui empregado aqui, tudo que eu conquistei foi aqui, tudo que eu fiz foi aqui. É interessante porque um tempo atrás, a minha esposa ainda trabalhava, e mudou o gestor, ela trabalhava no Banco Itaú, e esse gestor era da diretoria. E você sabe, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de trabalhar em banco, pela pressão, pelo perfil de trabalho. E ela foi para uma reunião,
E essa pessoa nessa reunião começou a perguntar para as pessoas: olha, o que você tem? E aí uma das pessoas perguntou: olha, eu tenho uma casa própria, eu tenho uma casa na praia. Ele começou pelas pessoas que tinham mais tempo de empresa. Ele falou: quando você fica doente, você vai aonde? Ela disse: quando eu fico doente, eu vou no hospital. Que tipo de hospital? Particular. Por quê? Não, porque aqui eu tenho um plano de assistência médica. Ele perguntou: como que você come? Eu como bem. Por que você come bem? Ah, porque eu tenho um ticket para comer por mês, eu tenho um ticket para gastar lá no mercado. E ele começou a perguntar. Falou: olha, o que você acumulou durante a vida? Olha, eu acumulei isso, isso, aquilo. Ele disse: então, sabe por meio de quem que você acumulou tudo isso? Você acumulou tudo isso por meio de uma empresa que te paga. Aí a pessoa falou: ah, é verdade. É interessante porque o perfil de ingratidão é de colocar pessoas contra as outras. E aí todo lugar que você está, você já viu alguém que frequenta a igreja é ingrato com a igreja? É porque ele acha que ele está aqui porque alguém... Não, o pastor tem dívida comigo, então o pastor é obrigado a fazer isso, isso, aquilo para mim. O líder é obrigado, ou o irmão, não interessa quem. Mas quem é grato, ele se sente em dívida nos lugares. Lá no emprego ele se sente em dívida. O que eu posso fazer melhor aqui? Na vida da igreja ele se sente em dívida. Em casa, quem é grato, ele se sente em dívida com a esposa, ele se sente em dívida com o marido. Agora, o caminho da ingratidão, e quando nós falamos sobre a ingratidão, enquanto a gratidão leva as portas a serem abertas, como nós estamos falando aqui, a ingratidão fecha portas. Não tem coisa pior do que mexer com gente ingrata. Não tem coisa pior do que servir pessoas que não são gratas. Não tem coisa pior do que você estender a destra para pessoas que não têm o espírito de gratidão. E aí quando nós olhamos isso espiritualmente falando também, tem um poder. Pessoas gratas, elas abrem e estão debaixo do favor de Deus, enquanto pessoas ingratas, elas fecham a porta do favor. O favor foi dado por meio de Cristo na cruz, diga aleluia. Você está debaixo do favor de Deus, mas a ingratidão mostra que você não percebeu esse favor ainda, entende? Nós falávamos que quando você percebe o sacrifício de Jesus por você, você vai ser grato, você vai se sentir em dívida com as pessoas, porque você fala: eu recebi demais, eu me sinto em dívida com as pessoas. Mas quando você caminha na ingratidão, então todo aquele que percebeu o quanto é amado, todo aquele que percebeu o sacrifício de Cristo por ele, automaticamente ele é grato, ele vai ter um espírito de gratidão. Aonde ele chegar, ele vai mudar o ambiente com a gratidão. Ele muda o ambiente, ele muda a casa, ele muda o local de trabalho, ele muda a realidade da célula com o espírito de gratidão. Mas a ingratidão, ela tem uma sequência, um caminho. Certamente que ninguém deseja ser ingrato, mas é preciso tomar muito cuidado. Por quê? Porque a ingratidão tem poder de fechar a porta. Ingratidão fecha a porta no emprego, ingratidão fecha a porta no casamento, ingratidão fecha a porta em relação aos seus pais, ingratidão fecha a porta em relação aos seus filhos, ingratidão fecha a porta na família. Agora não tem nada mais poderoso que andar com gente grata, com gente que é grata, com gente que ele tem espírito de gratidão. E quando nós analisamos sobre gratidão, Jesus foi alvo de ingratidão algumas vezes no seu ministério. Jesus foi alvo de algumas vezes esse espírito de ingratidão. E lá em Lucas capítulo 17, se você puder abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. A Bíblia fala sobre Jesus como alvo da ingratidão. Olha o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 17, verso 11. Lucas 17, 11. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e da Galileia. Quando estava entrando num povoado, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ele, logo que os viu, disse-lhe: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que enquanto iam, ficaram limpos. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus. Quantos homens leprosos eram, irmãos? Diga 10. Diga 10. No verso 15 diz que quantos voltaram? Diga 1. A Bíblia diz: um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, e prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças, e este era samaritano. Perguntou, pois, Jesus: não foram limpos quantos?
Não foram limpos os 10? E os 9, onde estão? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Olha que interessante. Jesus, aqui ele realiza um milagre coletivo. Ele chega na cidade, 10 homens leprosos começam a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus diz para eles: olha, vão, se apresentam ao sacerdote, porque naquela época, para que comprovasse que um leproso está curado, por que eles estavam ali às portas da cidade? Porque talvez a pior coisa que alguém poderia receber, e a lepra não era vista somente como uma doença, mas a lepra era vista como um castigo divino. Porque no momento que alguém descobrisse a lepra, Deus estabeleceu que no momento que alguém descobrisse a lepra, ele se apresentaria ao sacerdote, e se fosse constatado que ele estava com lepra, imediatamente ele deveria sair da cidade. Então vamos dizer que o André é um homem respeitado, ele tem os seus negócios, ele é um homem admirado, tem a sua família. O André descobriu que estava com lepra, ele se apresentava ao sacerdote. Quando realmente, olha, você tem lepra, sabe o que o André tinha que fazer? Nunca mais ele ia ver a sua família, nunca mais ele veria os seus filhos, imediatamente ele deveria ser tirado da cidade. E ele era colocado para fora da cidade e perdia completo contato com a sua família, com os seus amigos e com tudo que ele tinha. Mas além do André perder a sua saúde, todos os amigos, e o comentário geral era o seguinte: o que o André fez? Que pecado que ele cometeu? O André não é esse homem tão certinho que todo mundo pensa que é. Era esse o comentário. Por quê? Porque a lepra também era um símbolo de maldição. Esses homens então, eles estão rogando por Jesus, e Jesus passa ali, e Jesus diz para eles, eles começam a rogar por Jesus, gritar por Jesus, e Jesus diz: olha, vão agora, se apresentam ao sacerdote, porque o sacerdote deveria, quando alguém estava curado, era o sacerdote que dizia: você está curado, pode voltar para o seu convívio. Esses homens se apresentam para o sacerdote, mas antes de se apresentarem, descobriram que ficaram curados. No caminho para se apresentar para o sacerdote, perceberam que a lepra foi embora. Eram quantos? Diga 10. Eram 10 homens, mas aí nós vemos que volta somente um homem. Ele volta para fazer o que, irmãos? Para agradecer. Dos 10, volta somente um homem, para agradecer e para dar graças a Jesus. É interessante porque eu quero aplicar alguns princípios aqui do caminho da ingratidão. Nessa história existem alguns princípios que nós podemos aplicar. O primeiro princípio é que pessoas ingratas, elas normalmente andam em grupos. Eram 10 homens, ali tinha um grupo de pessoas, mas era um grupo de pessoas com o mesmo perfil, era um grupo de pessoas do mesmo jeito. É curioso como as pessoas tendem a se unir para divisões, para rebeliões, para insatisfações. Nesse sentido, parece que os grupos são criados com uma espontaneidade terrível. Quantas igrejas, quantas células, quantas redes, quantas empresas, quantas famílias não foram destruídas pela associação de pessoas ingratas. É interessante, quando nós falamos da ingratidão, normalmente há uma sinergia em pessoas ingratas. Há uma sinergia, e você precisa tomar cuidado, porque a ingratidão, ela vai expor alguns sintomas, e um dos sintomas da ingratidão é a crítica constante. Você sabe, existe a crítica construtiva, mas existe a crítica destrutiva. E você vai ver que esse perfil de pessoas, ou quando nós estamos ingratos, nós sempre vamos encontrar pessoas que compartilham de uma mesma ideia. Quantas famílias você não conhece foram destruídas por causa da ingratidão? Quantas igrejas você não conhece foram destruídas por causa da ingratidão? Nós estávamos algumas semanas numa igreja, você viu o próprio pastor testemunhando, que cerca de 400 irmãos se reuniram e saíram juntos da igreja. Por quê? Porque aí você olha e fala: não, pastor, certamente eles têm a razão. Não, é porque o espírito de ingratidão é um espírito tão terrível, que ele tem poder de conectar pessoas para algo maligno. O ingrato, ele consegue enumerar 1001 defeitos, mas não consegue genuinamente reconhecer os fatores positivos e os valores do outro. E é interessante porque a Bíblia fala de 10 leprosos, onde 9 eram ingratos. E sabe de algo? Ingratidão é igual lepra, pega. Fofoca é igual lepra, pega.
Espírito de rebelião é igual lepra, pega. Às vezes você fala, pastor, e aí, pode ser, pastor, quer dizer então que eu não vou andar com ninguém ingrato mais? Não é você não andar com ninguém ingrato mais, é quando você estiver no convívio de pessoas ingratas, você não aceitar que elas sejam ingratas perto de você. É você não aceitar ouvir pessoas vomitando em você insatisfações e problemas. E aí é interessante, né? Porque quando as pessoas vêm falar algo para você, você precisa de peneirar. E todo ser humano, a gente tem a tendência de achar que não pega, mas daqui a pouco você se torna igual a quem está falando. Mas quando alguém vem dizer algo para você, você precisa ter uma medida. Vai resolver falar para mim? Vai mudar alguma coisa se a pessoa falar para mim? Vai resolver a questão dela se ela falar para mim? Ou será que ela está falando para a pessoa errada? Mas quando nós falamos sobre a ingratidão, o primeiro passo da ingratidão é que você começa a se associar com pessoas ingratas. Você começa a se associar com pessoas que só vê problemas. O primeiro passo da ingratidão lá na sua empresa é que você vai para a rodinha de café das pessoas que só falam mal da empresa. É que você começa a participar do grupo das pessoas que estão insatisfeitas. O primeiro passo da ingratidão é que você começa a se associar com gente que só sabe ver o lado negativo das coisas. Aqui nós estamos vendo um grupo de pessoas ingratas. O ingrato, ele não consegue ver os fatores positivos. Será que não tem nada bom? Será que não tem nada importante, interessante? Os ingratos, é interessante porque possivelmente eles foram pessoas que foram contaminadas um dia por esse espírito de ingratidão. Por isso toma cuidado. Se alguém for ingrato perto de vocês, fala, irmão, não quero ouvir. Não quero. Se alguém vier falar mal de alguém para você, ou se alguém só vê os pontos negativos de um lugar, fala, não quero ouvir. Não quero. Já viu aquela coisa de criança, fala com o meu dedo? Já viu criança quando está já viu criança quando está nervosa? Já aconteceu lá na sua casa, né? Os seus filhos, ou se você se lembra, quando você era mais novo, mas criança quando tem a tendência de brigar, ela fala com o meu dedo, eu não quero falar com você, eu não estou ouvindo, fala com o meu dedo. Vem alguém para fazer fofoca, vai ter, rapaz, não sabe o que aconteceu, fala com o meu dedo, ô fofoqueiro, aqui ó, fala com o meu dedo, que não vai resolver. Falar para você, só vai alimentar em você algo que não é positivo. Nós somos daqueles que são gratos. Nós somos daqueles que vê o ponto positivo das coisas. Nós somos daqueles que vê o lado positivo. Nós somos daqueles que vê a boa intenção em tudo. Eu te falo, se for para te enganar, às vezes alguém fala, pastor, está vendo aquilo? Olha, essa pessoa está tentando fazer isso. Eu falo, irmão, não está não. Está sim, não está não. Ah, pastor, você é bobo, você vai ser enganado. Eu prefiro ser bobo acreditando nas pessoas do que ser um bobo malicioso, tendo segunda intenção em tudo que eu enxergo. Vira para quem está do seu lado e fala, toma cuidado. Toma cuidado nos grupos que você se envolve. Não é de WhatsApp não, tá? Estou falando dos grupos na sua vida. Então o primeiro passo da ingratidão é você começar a se associar com pessoas que são ingratas. Você já viu umas pessoas que têm uma visão negativa acerca de Deus o tempo inteiro? Pessoas que têm uma visão pejorativa acerca de Deus o tempo todo. Pessoas que olham para Deus com olhar de ingratidão o tempo todo. Tome cuidado. A gente tem que tomar cuidado para que a sua vida não seja uma eterna insatisfação. Sabe aquele negócio que eu nunca estou satisfeito com nada? Nunca está bom demais? Nunca é do jeito que eu queria? Tome cuidado com isso. Mas nós vemos um segundo princípio aqui. É que mesmo sendo ingratos, Jesus sabia que aqueles homens não iam voltar para agradecer. Sabia disso? Jesus já sabia. Jesus sabia que ia curar aqueles homens e que aqueles homens não voltariam para agradecê-lo. Quantos concordam que Jesus sabia disso? Mas é interessante porque nós vemos um segundo princípio. Depois que os ingratos estavam em bando, e aí você precisa tomar cuidado com isso. Você precisa ser vacinado contra isso. Você precisa ser alguém que acaba com divisões. Você precisa ser alguém no local de trabalho que acaba com mexerico, não alguém que fortalece isso. Você precisa ser alguém na vida da igreja. Veio falar mal de alguém para você, não, peraí, está errado. Você já falou para a pessoa? Você está falando para todo mundo, você já foi falar para quem precisa ser falado? Eu fico imaginando esses pastores, e você ouviu essa história semana passada, que tem essa onda de dividir igreja. Se nessas igrejas tivesse irmãos desde o início, que o pastor vai lá falar mal de outro, ele vai dizer, mas você já disse para ele?
É interessante porque o espírito de ingratidão, ele é facilmente combatido quando tem pessoas que não aceitam se associar a ele. Mas tem o segundo princípio aqui: os ingratos também recebem. Diga, os ingratos também recebem. Por quê, pastor? Porque Jesus é altamente gracioso. Gente ingrata também recebe. Tem irmão que Deus prospera ele, o que ele faz com a prosperidade? Ele esquece de Deus. Você acha que Deus não sabia que ele ia esquecer dele? Tem irmão que quando Deus dá algo que ele sempre estava sonhando, Deus, eu quero casar, e a irmã começa a suplicar, e ela ora 3 anos seguidos, e ela faz jejum, e aí fala, irmã, faz o voto de só comer alho. Ela come só alho 1 semana. Fala, irmã, agora você precisa de orar lá na cachoeira do interior, é lá que marido sai. A irmã vai lá na cachoeira do interior, aí daqui a pouco, junto o grupo de irmã, e aquela oração, aquele fervor, a irmã orou, aí Deus manda o príncipe encantado, aí a irmã esquece de Deus, esquece da família, esquece do mundo, esquece de todo mundo, ingrata. Deus não sabia que ia acontecer isso? Sabia, mas é interessante porque os ingratos também recebem. Quando nós olhamos aqui para essa história de Jesus, curioso é que Jesus curou 10 leprosos, e só um voltou para agradecer, mas 10 foram curados. O que fica claro é que a ingratidão não é porque você não recebeu, a ingratidão é por uma indisposição de coração. Tem gente que diz, pastor, eu não sou grato porque Deus não fez nada, mas esses 10 leprosos foram curados ou não foram? Quantos foram curados? 10, só voltou um para agradecer. Sabe o que mostra? É que ser grato ou ingrato não tem a ver com receber ou não. Mesmo tendo recebido, eles não foram gratos. Quando você é ingrato a Deus, você vai ser ingrato recebendo R$1, 1 milhão. Você vai ser ingrato se tiver, não interessa o que aconteça, porque a ingratidão é uma indisposição de coração. Agora, nesse aspecto aqui, nenhum cristão deveria ser ingrato. Por quê? Porque todos recebemos de graça aquilo que nós não merecemos. Aqui todos foram curados. É interessante, sabe o que a Bíblia está mostrando? É que todos têm motivos para ser gratos, mas muitos escolhem ser ingratos. Se eu fosse pegar a proporção bíblica dessa história de Jesus, 90% é ingrato e 10% é de pessoas gratas. Eu sei que essa proporção não se manifesta no nosso meio, diga aleluia. Mas se eu fosse pegar a proporção da história de Jesus, aí alguém diz, pastor, eles foram ingratos porque não receberam. Eles foram ingratos porque eles estavam com lepra. Eles foram ingratos porque não tinham recebido nada. Foram ingratos porque tinham abandonado a família, porque tinha lepra, tiveram que ir para fora da cidade. Não, eles receberam e mesmo assim foram ingratos. Tome cuidado. Tome cuidado quando você acha que você só pode ser grato quando você recebeu algo. Já viu aquilo? Quando a gente condiciona a nossa gratidão a ter recebido algo. E aí eu digo que nenhum cristão deveria ser ingrato, por quê? Porque todo cristão, o maior presente que você poderia receber, você já recebeu. Tudo que de maior você poderia receber, você já recebeu. Como que um cristão pode ser ingrato? Você era filho do diabo. É, pastor? É. Ah, pastor, que forte é. Você era filho do diabo. Aquele que não nasceu ainda, não nasceu de novo, ele é filho do diabo. E aí você foi feito filho de Deus, diga aleluia por isso. Você foi feito filho de Deus. Aí eu te pergunto, tem um presente maior que esse? E aí tem cristão que ainda é insatisfeito por algum motivo. Vira para quem está do seu lado e fala, você tem motivos para ser grato. Ó, você se tornou filho de Deus. Deus te fez filho dele. Então todos recebem. Agora, ingratidão não é porque você recebeu ou não. Ingratidão é por uma indisposição de coração. Tome cuidado. Talvez você vive num momento ingrato com Deus. Você acha, pastor, é porque não aconteceu isso ou aquilo. Não, não é por causa disso. É por uma mudança que Deus precisa fazer dentro do seu coração. Pastor, eu sou ingrato por conta daquilo ou daquilo outro. Não, você tem motivos de sobra para ser grato ao Senhor. Você tem recebido. Quando você reconhece que tem recebido do Senhor, diga aleluia. Você tem recebido do Senhor. Você tem recebido, se você for avaliar, você tem recebido. Pessoas ingratas, elas não conseguem perceber o quanto tem recebido. Você está aqui, você chegou até aqui porque você tem recebido algo do Senhor. Se você está aqui, você tem como se vestir porque você tem recebido do Senhor.
Se você está aqui e você tem pessoas aqui que te conhecem e que podem te abraçar, é porque você tem recebido do Senhor. Agora, eu te pergunto, o que você tem feito com aquilo que você tem recebido do Senhor? Aqueles leprosos acharam que não era suficiente para ser grato. E eu te pergunto, você tem sido grato por aquilo que já tem recebido do Senhor? Eu não estou falando daquilo que você vai receber. Eu sei que tem coisas grandiosas para Deus fazer na sua vida. Eu sei que tem coisas maiores, eu sei que tem promessas. Mas eu te pergunto, acerca daquilo que Ele já te deu, qual é o seu espírito de gratidão? Acerca daquilo que Ele já te deu. Nós estamos no ano de 2016. Eu sei que Ele fará ainda muitas coisas até o final desse ano. Mas eu te pergunto, se o ano acabasse hoje, será que acabaria no espírito de gratidão acerca daquilo que Ele já fez? Acerca do que Deus tem feito? Acerca daquilo que Ele tem realizado na sua vida? Qual é o seu espírito em relação a isso? Acerca das pessoas que já têm te servido. Ah, pastor, minha esposa poderia ser muito melhor. Pode ser. Pastor, meu marido poderia ser muito melhor. Pode ser. Pastor, a minha liderança podia ser muito melhor. Pode ser. Meu emprego poderia ser muito melhor. Mas a minha pergunta, e aqui Jesus estava cobrando, na verdade, algo que Ele já tinha feito. Acerca do emprego que você já tem. Acerca da família que você já tem. Acerca do casamento que você já tem. Você pode ser grato por isso? Você é grato por isso ou você está à espera de algo? Você consegue ser grato por isso? Porque você sabe, eu te falei aqui semana passada, todo milagre é antecedido pela gratidão. O apóstolo Paulo falou, olha, aprendi a me contentar com todas as coisas. Você pode ser grato. Talvez você fale, pastor, mas eu estou com uma dor no pé, mas louva a Deus, você não está com dor na mão também. Pastor, eu estou com um problema no meu casamento, mas louva a Deus, tem gente que não tem casamento. Pastor, eu estou com problema com os meus filhos. Louva a Deus, tem gente que sonhou em ter filhos e não conseguiu ter. Pastor, eu não tenho filhos, mas louva a Deus, porque você está debaixo do cuidado de Deus, do favor de Deus. Você pode ser, se o Senhor assim aprouver, ser alguém que vai receber alguém que não teve pai, que não teve mãe. Você entende que dá para ser grato em todas as circunstâncias? Mas a gratidão não tem a ver com aquilo que você vai receber. Vira para quem está ao seu lado de gratidão. Não tem a ver com aquilo que você vai receber. Fala, gratidão tem a ver com aquilo que você já tem recebido. Quantos reconhecem que já tem recebido algo? Diga aleluia. Então você pode ser grato por algo. Mas um terceiro passo aqui, primeiro, eles estavam em grupo. Segundo, todos receberam. Então isso mostra que todos receberam. Não há ninguém que seja ingrato porque não recebeu algo, porque todos receberam algo. Mas um terceiro passo aqui desse caminho da ingratidão é que a ingratidão sempre coloca o seu problema como centro do relacionamento. A base do relacionamento de pessoas ingratas é o seu próprio eu, é o seu umbigo. Você não vai encontrar pessoas ingratas querendo ser úteis somente pelo prazer de servir. Ingratos querem um pagamento de tudo que fazem. Caso não obtenham, óbvio, responderão com ingratidão. É interessante porque na ingratidão nós focalizamos o nosso eu o tempo inteiro. Pessoas ingratas, e se você for ver a raiz da ingratidão, é porque eu sou importante demais. Como é que podem me tratar assim? Eu sou bom demais, como é que falaram isso para mim? No meu casamento eu sou bom demais. Eu estava vendo um vídeo, colocaram um vídeo assim, mandaram um vídeo. Se você é homem, quero ver se você tem coragem de ver esse vídeo até o final, né? E era de um palestrante falando sobre ser homem. E ele falou, tem muito homem que coloca comida na mesa, tem muito homem que supre as suas finanças, que não está no bar bebendo todo dia, que não trai a mulher. E ele chega para a mulher e fala, você tem que ser agradecido a mim. Tanto homem aí que vive no bar, tanto homem que não trabalha, tanto homem que vive fazendo maldade com a mulher, olha como eu sou bom. E ele está dizendo, vai muito além disso, o casamento vai muito além disso. Porque quem é ingrato se coloca como centro do relacionamento. Ele é o centro o tempo inteiro. Pessoas ingratas que se relacionam com Deus, elas se relacionam só a custo delas. É o umbigo delas, é o problema delas. Elas só olham para elas. Por que esses homens não voltaram para agradecer? Porque o problema deles foi resolvido. Tudo que eles queriam, o problema é resolvido. Resolveu o meu problema, eu sou o centro de tudo. Pessoas ingratas se sentem o centro de tudo o tempo inteiro. Você tem motivos para ser grato. Quando você não é o centro e o outro passa a ser o centro. Eu acho interessante, eu falei aqui uns domingos atrás, quando eu trabalhei na eleição, um camarada veio falar para mim contra o casamento. Eu não tinha encontrado ninguém até hoje que falasse com tanta autoridade contra o casamento, né? E com provas reais assim, né, contra o casamento.
Mas é interessante que aí no final ele falou para mim assim: só tem um jeito o casamento dar certo. Eu falei: como? Ele falou: se você quiser fazer o outro feliz a qualquer custo. Eu falei: poxa, interessante, pode dar palestra para casais. Pode dar palestra, porque você matou a charada. Mas eu só consigo ser grato à minha esposa quando eu não sou mais o centro. Eu não estou mais preocupado comigo. Tem que ser assim, porque eu sou um bom homem. Como é que minha mulher pode fazer isso comigo? Como é que minha mulher pode ter feito isso comigo? Olha como eu sou. Como é que minha mulher teve coragem de falar isso para mim? Olha o jeito que eu sou. Agora, quando eu mudo as coisas, quando eu coloco o outro como centro do relacionamento, no espírito de gratidão, eu já não estou mais preocupado comigo. Eu estou preocupado com o outro. O relacionamento para com Deus, um sintoma de pessoas ingratas, é que elas sempre estão baseando o seu relacionamento com Deus no seu próprio umbigo. Eu estou feliz se Deus estiver fazendo o que eu quero. Aí eu estou grato. Você já se relacionou com pessoas assim? Ela só está feliz se fizer tudo o que ela quiser. Eu quero isso, estou aqui. Eu quero para lá, estou aqui. Já conheceu? Quase não tem mulher assim, eu tenho certeza disso. Só está feliz a hora que faz o que quer. Bezinho, eu quero fazer isso, vamos. Eu quero fazer aquilo. É igual criança, já viu criança? Hoje eu cheguei em casa, eu tive que voltar para pegar minha esposa. Cheguei em casa, na verdade eu vim para o prédio hoje, preparei a palavra e tal. Depois ajudei os meninos aqui um pouco. E aí eu vi das manifestações, falei: ter que ir para a rua. O que está acontecendo no Brasil não é possível. Eu quero te dizer, nós precisamos pegar a nossa família e ir para a rua. Precisa ter pressão popular. Não é possível uma Câmara de Deputado, no meio da calada da noite, depois da maior tragédia do Brasil, votar uma lei que era contra a corrupção, vira a favor da corrupção. Agora não é possível isso acontecer. E aí eu falei: eu vou para a rua hoje, queria ir lá para Paulista. Mas eu falei: se for para Paulista eu não consigo pregar. Eu mando a foto para os irmãos, coloca ali no telão, o pastor gritando. Você chega à noite no Fantástico, está lá eu, né? Mas falaram que até em Santo André. Como uma vez eu participei de uma manifestação em Santo André, foi 15 pessoas, eu fui todo empolgado, tinha 15 pessoas, minha esposa tirou sarro da minha cara por mais de um ano. Minha esposa gosta de tirar sarro da minha cara, irmãos. E ela ria: tinha 15 pessoas. E eu fui, né? Eu ainda fui ajudando a ser um dos idealizadores, que foi o que ficou pior ainda, porque não foi ninguém, chegou lá, as pessoas ficaram olhando para mim, e aí eu não tinha o que fazer. E aí eu não tinha como ir para Paulista, eu falei: vou dar uma passada ali, e vou dar uma olhada se tem alguém, porque eu não vou cair, né? Irmão, você pode errar uma vez, mas não erra duas vezes na mesma coisa. Eu falei: eu não vou errar de novo. Passei de carro, não vi ninguém, eu falei: vou embora para casa, vou buscar minha esposa. Eu chego em casa, né? Está lá a minha filha, dentro da banheira, com um tablet na mão. Aí a primeira ideia que eu tive é que tudo agora é a prova d'água. Quando eu comprei o tablet, eu não ouvi ninguém dizendo que era prova d'água. E aí ela estava com o joelho assim, o tablet na mão. Eu falei: amorzinho, esse tablet é a prova d'água? Não. Eu falei: o que está fazendo com a Chloe dentro da banheira? Não, ela queria ver dentro da banheira. Ela vai eu para tirar o tablet da mão dela dentro da banheira. O escândalo. Você já se relacionou com gente assim? Eu te amo, deixa eu colocar o tablet na banheira. Não, não quero. É desgraça. Eu te amo. Aí tem que ser tudo do jeito que a pessoa quer. Tem que ser tudo do jeitinho que ela formatou. Pastor, que igreja maravilhosa. Até você descobrir que ninguém é obrigado a fazer tudo que você acha que a gente tem que fazer. Eu pensei que aqui era uma igreja diferente, pastor. Pensei que aqui era uma igreja boa. Sabe, eu vi tanta igreja por aí, eu pensei que aqui era diferente. Não, aqui ninguém faz tudo do jeito que você quer. Também não. É porque no dia que você encontrar um lugar que faz tudo do jeito que você quer, sai de lá. Porque tem tudo lá, menos o mover do Espírito Santo. Pastor, eu mudei de líder. Quantos irmãos vêm conversar comigo? Pastor, eu estou esperando que você fala tudo que eu quero, do jeitinho que eu quero. Aí a gente começa a caminhar, aquela 1001 maravilha, né? Uma bênção. Até o dia que você chama a atenção do irmão, já viu? Irmão, chamar a atenção das pessoas é um desafio tão grande, porque as pessoas ficam tão picudas quando você chama a atenção delas. Meu irmão, te falar, isso aqui não está do jeito. Pastor, não gostei. Falaram comigo, pastor. Falaram desse jeito. Não. Gente ingrata que o mundo está girando ao redor dele, do umbigão dele, né? Está ali ele, o mundo girando, as coisas não são assim. Agora, quem é grato, quem é agradecido, o outro é o centro de tudo o tempo inteiro. Ele é grato, ele é agradecido.
Quando alguém vai falar alguma coisa para ele, ele valoriza. Quando minha esposa faz alguma coisa, peraí, eu sou grato à minha esposa, olha quantas coisas positivas. E quando ela erra comigo, porque olha aqui para mim, nós estamos uma geração que ninguém pode errar com você. Ninguém. E pior é se crente errar com você. E pior ainda se for o pastor que errar com você. Aí acabou com tudo. É verdade ou não é? Porque você tem um conceito assim, não, se meu irmão, que ainda não é crente, é um picareta, meu irmão pastor é um cabra safado, se ele pegar 100 reais emprestado comigo e não pagasse, tudo bem. Mas poxa pastor, estou aqui na igreja, o Wellington, um irmão de Deus está me devendo 100 reais, é porque ele é picareta, é porque ele é mentiroso, é porque ele é safado. É porque a gente aceita que o outro fale com a gente, mas se for cristão não pode falhar. E se for pastor, pior ainda. Agora, não quero desmerecer, não pega dinheiro emprestado, não. E você que for emprestar, só empresta se você tiver condição de dar. Se você não tiver condição de dar, não empresta, é isso que a Bíblia diz. Mas a gente tem uma dificuldade tão grande de perdoar as pessoas, porque nós não conseguimos ser gratos às pessoas por aquilo que elas fazem por nós. Não conseguimos ser gratos pelas pessoas por aquilo que elas... Aí a gente caminha num ciclo de ingratidão, de falta de valorização. A ingratidão sempre vai colocar o seu problema como centro do relacionamento. E a começar no relacionamento com Deus, nunca haverá felicidade para quem não é grato. Diga assim, quem é ingrato, fala com verdade, diga quem é ingrato, sempre vai ser infeliz. Se você tiver no seu casamento ingrato, você nunca vai ter um casamento feliz. Se você tiver um relacionamento com Deus e não for grato, você nunca vai ter uma vida cristã feliz. Sabe quem é feliz? Quem é grato. Quem olha para a esposa e fala, Deus me deu muito mais do que eu esperava, Deus me deu muito além daquilo que eu precisava, Deus me deu uma mulher muito melhor do que eu achava. Quem olha para o marido e fala, uau, Deus me deu um homem que eu precisava, Deus me deu um homem, olha Deus, cada detalhe, que homem fantástico, pai de família, trabalhador, vai anotando aí irmã, vai anotando, pai de família, trabalhador, homem que dá duro, homem esforçado, cheio do Espírito Santo. Oh Deus, o Senhor não podia fazer coisa melhor. Quando você é grato, quem olha para Deus e fala, Senhor, obrigado, olha para o céu e fala, obrigado. Quem é grato, e aí Paulo diz, eu aprendi a passar por tudo. Se eu estou com saúde, Senhor, obrigado. Se eu estou enfermo, Senhor, obrigado. Se está sobrando dinheiro, Senhor, obrigado. Se eu posso viajar para Miami, Senhor, obrigado. Mas se eu estiver na Praia Grande, Senhor, obrigado. Você tem que ser grato. Está todo mundo dentro do carro comendo farofa, Senhor, obrigado. Se eu estiver lá no restaurante chique, Senhor, obrigado. Eu aprendo a ser grato com tudo. E aí você quer saber a fórmula da felicidade? Fórmula da felicidade não é ter dinheiro para comer no restaurante chique. Fórmula da felicidade é mesmo comendo farofa dentro do carro, saber dar graças ao Senhor em todo o tempo, saber ser grato ao Senhor em todo o tempo, saber ser contente em todo o tempo. Sabe por quê? Olha aqui para mim, deixa eu te falar algo. Deus estava me falando hoje, Dênio, ingratidão não resolve problema. Resolve o problema de ficar ingrato? Resolve o problema? Você vai para um lugar, você fechar a cara, não gostei. Aí seu marido fala, vamos fazer uma viagem, né? O camarada está trabalhando, ralando. Chega lá o hotel que ele tem para pagar, que é de 50 conto. Aí não gostei. O dinheiro que tem para ir para casa dos parentes. Aí chega lá a mulher fica com aquela cara de gato que comeu canário. Ai, não acredito que a gente veio para casa deles, estou me sentindo tão mal. Não, é isso que tem. Então você é grato, sabe por quê? Ingratidão não resolve o problema, só aumenta o problema. Ser ingrato só aumenta o problema. Agora eu vou te falar, ser grato muda a realidade do problema. Já aconteceu. Pastor, estou aqui, é dezembro, tem um monte de coisa que não aconteceu na minha vida. Não resolve ser ingrato, sabia? Não resolve você ficar chorando. Vai mudar? Vai, sim ou não? Não vai mudar. Agora eu vou te falar, quando você resolve ser grato, há um poder espiritual na gratidão para mudar as circunstâncias ao seu redor. Há um poder espiritual. Quando você olha, até o inferno fica confuso quando encontra alguém grato. Quando encontra alguém louvando ao Senhor em minhas dificuldades, em minhas privações, há um poder espiritual. Seja grato em todo o tempo. Ergue os seus olhos para o Senhor e fala, Senhor, obrigado. Sempre haverá motivos para você agradecer ao Senhor. Sempre haverá motivos para você render gratidão a Ele. Diga aleluia. Sempre haverá. Um quarto princípio aqui no caminho da ingratidão. A ingratidão é um sintoma de justiça própria.
A Bíblia diz que o único que voltou no grupo era um samaritano. Ele foi o único que voltou para agradecer Jesus. Você sabe que os judeus não se davam com os samaritanos. Você sabe que os samaritanos eram considerados pelos judeus o pior povo que existia. Era o povo mais pagão que existia. Porque os samaritanos eram judeus misturados. Eles se relacionaram com pessoas pagãs, construíram um próprio templo e diziam que adorava a Deus. Então o judeu tinha asco de samaritano, odiava samaritano. Sabe quem volta para agradecer Jesus? Sabe quem? Samaritano. Sabe por quê? Aqui nos mostra um princípio. Talvez os outros 9 eram judeus, e eles não voltaram porque se sentiram merecedores daquele milagre. Talvez eles arrazoavam, olha, nós gritamos alto demais. Ou talvez eles tinham vindo de uma campanha de 7 semanas de jejum e oração para ser curados, e todos disseram ali, nós merecemos, não precisa de voltar para agradecer. Crente que vive na lei é crente ingrato a Deus sempre. É gente que acha, eu jejuei. É, pastor, fui curado porque eu jejuei. Essa unção que tem aqui não é à toa, já ouviu isso? Isso aqui tem muito preço. Esses dias eu ouvi o irmão falando, para ter igreja grande tem que ter preço. Se pagar o preço que eu pago, fala, rapaz, estou na roça, porque Jesus já pagou o preço, se eu quiser pagar também, pagar preço 2 vezes. Agora, dos 10 que tinha, 9 estavam na justiça própria. Nós merecemos ser curados. Nós fomos curados porque merecemos. Agora o único que sentiu que não merecia, voltou para agradecer, ele era samaritano. No meio do caminho acho que ele olhou e falou, peraí, todo mundo aqui ao meu redor é judeu. Judeu. Todos dizem que serve ao Deus verdadeiro. Jesus é judeu, Jesus veio para os judeus. Agora eu sou samaritano e ele me curou. Peraí, deixa eu voltar lá para agradecer ele, porque foi favor demais derramado sobre mim. Seu cristianismo tem que ser baseado nesse favor dele sobre você. Não pode ser baseado no seu jejum, não pode ser baseado no seu sacrifício. Uma vez é interessante porque todo relacionamento com Deus baseado na lei estará baseado na ingratidão, uma vez que o sacrifício de Jesus não é valorizado. Já ouviu aquilo? Eu jejuei, eu orei, eu dizimei. Cadê o milagre, pastor? Cadê a provisão? Isso é sinal de ingratidão. É gente que está baseado naquilo que ele faz e não naquilo que ele é. E ele não consegue enxergar o amor de Deus por ele, não consegue enxergar o favor de Deus por ele. É interessante porque a ingratidão sempre vai te levar a valorizar o seu sacrifício, não de Cristo. Já viu crente que cansou de esperar? É porque ele está fazendo um monte de coisa, ele não está percebendo que Cristo já fez todas as coisas. Pastor, quer dizer que eu não vou fazer? É claro que você faz, mas você faz tudo por meio de Cristo. Você faz tudo e nada está baseado na justiça própria. Já viu aquela coisa, porque eu sou pastor vai acontecer? Não, não é porque eu sou pastor, não. Não é porque você tem 40 anos de crente, não é porque você já fez isso, aquilo, tudo acontece por meio do favor de Cristo. Gente grata, é gente que olha o tempo inteiro e está falando, rapaz, eu não mereci isso aqui não. É gente, você olha assim para a sua vida, eu olho assim para a minha vida, eu digo, Senhor, eu não mereci isso aqui não. Agora eu sei que eu mereço porque eu estou em Cristo, é o único motivo pelo qual eu mereço, porque eu estou em Cristo. Agora crente que vive com base no legalismo, ele acha que ele merece. Sabe por que não voltaram para agradecer? Porque eles achavam que mereciam. Eu sou judeu, eu mereço, eu fiz, aconteci, e é por isso que aconteceu comigo. Sabe por que você vai receber bênçãos sem medidas de Deus ainda no ano de 2016? Não é porque você fez alguma coisa não, mas é porque Cristo já fez todas as coisas por você, porque Cristo já liberou todas as coisas por você, tudo tem a ver com o amor dele. Agora a lei vai te levar a ficar analisando o que você fez ou não. E sabe qual é o problema? Olha aqui para mim. Quem se sente acusado, pastor, não está acontecendo na minha vida porque aí a justiça própria ela tem 2 vias, a acusação e a autopromoção. O irmão que acha que esse ano não recebeu porque não fez direito, pastor, não recebi, porque você sabe, o irmão aqui do meu lado jejuou 45 vezes, o irmão do meu lado aqui fez 7 semanas só de água, ou o irmão do outro lado ali, pastor, ele fez a oferta, maior oferta, e pastor, eu não recebi por causa disso. Isso é acusação. Sabe qual é o problema da acusação? É porque aí no dia que o irmão receber tudo, quem você acha que ele vai achar que fez? No dia que ele receber tudo, ele vai falar, pastor, é o seguinte, eu não fazia nada de, agora eu faço tudo isso, eu recebi, mas por quê? Eu recebi porque eu fiz. É interessante porque esses homens aqui foram ingratos, porque eles não perceberam que não tinha a ver com eles, tinha a ver com Cristo. O único que percebeu, olha, eu não merecia tudo isso, ele voltou para agradecer.
O único que percebeu, eu não sou merecedor de tamanha graça. Como que você fecha o ano de 2016? Como está o seu coração nesse espírito? Eu não sou merecedor de tamanha graça. Eu não sou merecedor de tamanho favor. Mas em Cristo eu fui feito merecedor de todas as coisas. Tudo que tem a ver comigo é por causa de Cristo. Um volta para agradecer. A justiça própria, ela é a mãe de todos os pecados, inclusive da ingratidão. Eu quero te falar que não tem pior tipo de relacionamento com Deus, de gente que está fazendo algo para merecer algo de Deus. Gente que está fazendo algo, eu quero te falar, você quer receber coisas grandiosas de Deus? Tem essa atitude de gratidão. Olha para a cruz e fala: na cruz Ele já fez tudo por mim. Eu sou grato pela cruz. E é da cruz que flui saúde, é da cruz que flui prosperidade, é da cruz que flui graça. Tome cuidado com a base do seu mérito. Esse é o seu sacrifício, esse é o sacrifício de Cristo. Certamente só voltou o samaritano, que foi o único que percebeu: eu não merecia por mim mesmo. Foi tudo por causa de Cristo. Foi tudo por causa do amor de Cristo. Foi tudo por causa do favor de Cristo. Não tem nada a ver comigo. E o quinto e último caminho da ingratidão é que a ingratidão, diga: a ingratidão me levará a desfrutar de bênçãos incompletas. Os 10 homens receberam a cura da lepra, mas somente o grato. E aí a Bíblia diz que esse homem volta para agradecer. Ele já tinha sido curado da lepra, sim ou não? Quantos foram curados da lepra, irmãos? Quantos voltaram? Quantos foram curados? Quantos voltaram? Esse um volta, ele agradece Jesus. Mas não foi qualquer tipo de agradecimento, não. Não foi agradecimentozinho meia boca, não. A Bíblia diz que ele volta, ele se prostra aos pés de Jesus. E ele começa a render graças a Jesus. Você tem motivos para se prostrar aos pés de Jesus hoje, render graças a Jesus? Pastor, ainda não fez aquele contrato que eu esperava. Pastor, ainda na minha casa não está do jeito que eu esperava. Eu quero te falar, você tem motivos hoje para se prostrar aos pés de Jesus e ser grato e render graças a Ele por tudo que Ele tem feito. Aquele homem volta, ele se dobra aos pés de Jesus em gratidão. Jesus pergunta: cadê o resto? Cadê os outros? Mas aí Jesus, sabe o que Jesus dá para ele? Jesus agora fala para ele: olha, vai embora, que a tua fé te salvou. Os 10 receberam cura, mas um, além de receber cura, recebeu a vida eterna. A ingratidão te leva a desfrutar de bênçãos incompletas. Esse homem desfrutou no segundo momento, por causa da gratidão, de uma bênção muito maior do que a primeira bênção que ele tinha recebido. Eu sei que você já está recebendo bênçãos de Deus, porque eu disse aqui, todos recebem. Mas quero te falar, se você caminhar no caminho da gratidão, você vai receber bênçãos que são muito maiores do que aquelas que todos recebem. Todo mundo recebe bênção, mas quem é grato, recebe um favor da bênção de uma maneira especial. Os 10 receberam a cura da lepra, mas somente o grato recebeu a salvação. No primeiro momento Jesus curou o seu corpo físico, mas no segundo momento Jesus lhe dá acesso à vida eterna. Se você quer desfrutar de bênçãos completas, aprenda a ser grato. Sempre há algo a mais para quem é grato. Vira para quem está do seu lado e diga: sempre há algo a mais para quem é grato. Fala para quem está do outro lado: sempre há algo a mais para quem é grato. Sempre tem algo a mais para quem é grato. Seja no casamento, na vida profissional, no ministério, sempre tem alguma coisa a mais. Sempre tem alguma bênção a mais para quem é grato. Ser grato e ativar um favor sobrenatural. A gratidão é um favor que ativa o melhor daquele que é o objeto da bênção. A gratidão, ela ativa o melhor daquele que está abençoando. O objeto da bênção, sempre quando existe gratidão em relação a ele, tem algo a mais para ele dar. Seu patrão é objeto de bênção na sua vida, sim ou não? Se você for grato a ele, ele já te abençoa. Sobe aqui, Douglas, rapidinho. Vamos supor que eu seja o patrão do Douglas e que esse seja o salário do Douglas. Vamos supor que tudo aqui é dinheiro. Diga aleluia. Está aqui meu dinheiro. Está até difícil entrar o dinheiro. O Douglas, eu sou o objeto da bênção na vida dele. Como patrão, eu sou objeto da bênção na vida dele. E aí, todo mês eu pago o salário do Douglas. Está aqui seu salário, Douglas. O Douglas está sendo abençoado, sim ou não?
Mas da onde liberou a bênção, tem mais coisa? Tem. Sempre o objeto de bênção tem mais. Tem mais aqui, Douglas. Agora, como é que é destravado mais? Jesus curou o homem, está aqui, curado. Mas tinha mais em Jesus para liberar, tinha ou não tinha? O que ativa o mais do objeto da bênção? O quê? E aí quando Douglas vem é grato. Gratidão ativa no objeto da bênção uma liberalidade maior acerca daquele que é grato. Experimenta fazer isso na sua empresa. Experimenta fazer isso na sua casa. Experimenta fazer isso na sua vida ministerial. E aí porque o Douglas é grato, foi isso que Jesus fez. Tem mais bênção para quem é grato. Diga assim: sempre há mais bênção para quem é grato. Obrigado, Deus. Sempre há mais. Tem uma historinha que diz: um certo homem trabalhava em uma pedreira. Já estou encerrando. Um certo homem trabalhava em uma pedreira. Ó, você não foi grato, só o Wellington. No final do culto tem Coca-Cola para você. Está ativando o sobrenatural. Já estou encerrando, aleluia. Glória a Deus. Uma história diz que um certo homem trabalhava em uma pedreira, vivia em conflito porque ele queria ser outra pessoa. Vivia ingrato porque queria ser outra pessoa. Ele trabalhava na pedreira de sol a sol. E um certo dia ele falou para Deus: Deus, cansei de trabalhar na pedreira, cansei de ser funcionário dessa pedreira, me deixa ser o sol, assim é melhor. O sol queima todo mundo, o sol está nos momentos mais prazerosos, me deixa ser o sol. Aí Deus falou: tá bom. Deus transformou ele em sol, ele virou o sol. Passou um dia, 2 dias, 3 dias, e Deus deixando ele ser o sol. No 4º dia, ele de repente viu que a nuvem veio e tampou ele. Ele tentava e tentava passar e nada, a nuvem não deixava. Aí ele orou e falou: Deus, seu sol é muito ruim, a nuvem não deixa eu passar. Eu queria mesmo ser a nuvem que tampa tudo. Ninguém pode com a nuvem. Deus então, numa experiência, deixou que ele virasse a nuvem. Ele virou nuvem e estava lá tampando todo mundo, tirando o sol das pessoas, derramando chuva, quando de repente veio o vento, e o vento levou ele para longe. Ele tentava ficar parado no lugar, não conseguia, porque o vento levava ele para todo lado, ele não conseguia se controlar mais. Ele falou: Deus, eu não queria ser mais a nuvem não, bom mesmo é ser o vento. O vento leva tudo para todo lugar, para onde ele quer. Deus então falou: tá bom, vira vento agora. Agora ele empurrava tudo, derrubava árvores, fazia de tudo. Aí ele chegou e viu uma pedreira. Ele foi tentar empurrar a pedreira. Aquela pedra gigante, ele fazia força como vento, e a pedra gigante não saía do lugar. Ele fazia força, a pedra gigante não saía do lugar. Ele falou: tá bom, Deus, resolvendo tudo, eu quero mesmo virar pedreira. Me transforma nessa pedra, porque ninguém pode com essa pedra, ninguém tira do lugar. Deus falou: tá bom, você vai virar pedra. Deus transforma ele em pedra. Quando ele vira pedra, daqui a pouco ele começa a sentir uma cavucada lá no pé dele. Essa cavucada vai subir. Ele olhou para baixo e tinha alguém que trabalhava numa pedreira batendo nele. Ele olhou para a pessoa que trabalhava na pedreira e falou: Deus, quer saber de uma coisa? Bom mesmo é trabalhar na pedreira. Faz com que eu volte a ser alguém que trabalha na pedreira. Pastor, o que isso tem a ver? Alguém que é ingrato com tudo, ele pode virar o que for, ele sempre vai ser ingrato. Nós precisamos aprender a ser gratos com aquilo que Deus já tem nos dado, a ser gratos com aquilo que Ele já tem feito por nós, a ser gratos por aquilo que Ele já tem liberado. E essa gratidão sempre faz com que o objeto que libera, ele sempre tem mais para liberar. Quando você é grato a esse poder, a ingratidão é um caminho que não vale a pena, mas a gratidão é o caminho que Deus te chamou para trilhar. Feche os seus olhos onde você está. Eu quero orar por você.